Vamos imaginar a seguinte cena: um estádio gigantesco, completamente lotado, com dezenas de milhares de pessoas morrendo de sede, mas tem só um único caixa vendendo água. O fila começa a dar voltas no quarteirão e, bom, não importa o quão rápido o funcionário trabalha ali, o sistema inteiro simplesmente trava. Esse é o clássico, o absoluto pesadelo do gargalo. Olá e boas-vindas a esta análise detalhada trazida a nós pela Ford College. Dando sequência ao nosso avanço no módulo Advanced Solana Program Structures, dentro da trilha Programming with Solana, hoje a gente vai aprender a transformar programas monolíticos que desabam sob pressão em verdadeiras máquinas de alta performance. Esta explicação constrói a ponte exata logo após a lição anterior, Foundations of Program Architecture, levando toda aquela teoria da arquitetura direto para a prática em altíssima velocidade. Vamos lá! O nosso diagrama de engenharia para a análise de hoje passa por 5 etapas mecânicas bem diretas. 1. Recapitulando os gargalos. 2. O kit de escalabilidade. 3. Um exemplo prático com o fluxo DEX. 4. Dissecando o código Anchor. E, por fim, 5. Escolhas e consequências. Seção 1. Recapitulando os gargalos, ou revisitando os vilões da performance. Certo, vamos mergulhar nisso. Antes de sair construindo um motor mais rápido, a gente precisa achar o que está destruindo o desempenho, né? O primeiro grande vilão é a famosa contenção de contas. Pensa nisso como um engarrafamento gigantesco, daquelas proporções épicas, onde todos os motoristas de uma cidade decidem que precisam usar exatamente a mesma faixa, na mesma rua, no mesmíssimo milissegundo. Não tem como dar certo. Quando diferentes transações precisam de acesso de gravação na mesma conta simultaneamente, o sistema perde totalmente a capacidade de rodar as coisas em paralelo. Elas são forçadas a entrar numa fila indiana única e isso destrói a taxa de transferência da rede. O segundo vilão no nosso radar é a desserialização pesada. A cena é mais ou menos assim. É o mesmo que ter um funcionário de armazém completamente exausto que é obrigado a abrir um container gigante, tirar todos os itens de dentro, tudo isso só para verificar o código de barras de um único produtinho e depois ter que empacotar tudo de novo. Fazer a decodificação de grandes estruturas de contas de forma incondicional consome uma capacidade computacional absurda. É um custo operacional gigantesco para fazer muito pouco. Seção 2. O kit de escalabilidade. As mecânicas da velocidade. Bom, agora que os problemas estão claros, chegou a hora de abrir nossa caixa de ferramentas mecânicas. A primeira grande ferramenta é o estado particionado. Olhando aqui para o lado esquerdo, a gente vê o problema. Um estado monolítico, uma conta global gigantesca que é um verdadeiro ímã para conflitos de bloqueio. Já no lado direito, a solução. A gente pega essa conta gigante e quebra em várias contas menores, bem mais granulares, dividindo por mercado ou por usuário, por exemplo. Essa mudança simples libera o trânsito, permitindo que transações independentes rodem perfeitamente em paralelo. É um baita alívio para o sistema. A segunda ferramenta é a separação somente leitura. Isso lembra muito a política daqueles museus famosos, sabe? Pode olhar, mas não pode tocar. Essa regrinha simples permite que milhões de pessoas vejam as obras ao mesmo tempo com total segurança. Agora, se todo visitante tivesse que assinar um livro de registro na frente de cada quadro, a fila não andaria nunca. Projetar instruções para aceitar contas no modo somente leitura, a não ser que uma alteração seja estritamente obrigatória, evita bloqueios desnecessários e deixa o sistema fluir livremente. E para completar as alavancas principais, temos mais 3 estratégias mecânicas vitais. O batching e liquidação, que basicamente é agrupar operações para confirmar tudo em blocos, diluindo os custos. O matching off-chain, que tira a matemática complexa da rede principal e faz o cruzamento de dados fora da cadeia. E os limites modulares, que garantem que o programa tenha responsabilidades super claras, deixando o gerenciamento de estado muito mais fácil de organizar. Seção 3. Exemplo prático. Fluxo DEX, construindo o motor. Como é que essas alavancas funcionam no mundo real? Vamos colocar isso à prova agora mesmo. Vamos jogar a carga de estresse lá em cima. 10.000 envios de ordens totalmente independentes por segundo, espalhados simultaneamente por 50 mercados. Jogar esse volume absurdo de dados num sistema de conta única é pedir para a rede derreter na hora. A serialização engoliria o processamento inteiro num piscar de olhos. Mas aplicando nosso kit de escalabilidade, a história é bem diferente. O passo a passo flui da seguinte forma. Primeiro, a gente identifica as contas quentes que estão travando a rede. Segundo, particione esse estado pesado usando PDAs. Terceiro, o programa começa a expor instruções super leves, só de submissão mesmo. Quarto, a gente pega aquela lógica pesada de matching e move elegantemente para off-chain. E para fechar, no passo 5, agrega as liquidações num lote só. É ou não é uma verdadeira aula de como dissipar um gargalo colossal?
Seção 4, dissecando o código Anchor, olhando debaixo do capô. Chegou a hora de sujar as mãos de graxa e abrir as especificações técnicas para ver como isso fica em código Rust de verdade. Dá uma olhada nessa configuração da estrutura Process Batch. Ela define as contas fixas logo de cara, mas a grande sacada de mestre da arquitetura aqui é manter a conta de configuração do mercado como estritamente não mutável. Isso dá um sinal verde instantâneo para o tempo de execução de que a conta é de leitura segura. E, ao passar as contas dinâmicas, como Remaining Accounts, a gente corta o problema de contenção pela raiz e destrava totalmente as pistas virtuais de processamento. Mas olha só, a verdadeira arma secreta está bem aqui, nessa lógica de processamento usando Much Flags. Em vez do programa bancar o detetive e tentar adivinhar tudo, o cliente já manda um mapa pronto dizendo, só altera essas contas específicas aqui. O código faz uma iteração puramente condicional, ou seja, ele só faz aquela desserialização pesada se for absolutamente inegável a necessidade de gravação. Voltando para o nosso amigo do armazém, é exatamente isso que impede ele de abrir containers à toa. Para resumir o impacto enorme disso, tem essa frase sensacional. A coordenação no lado do cliente é uma pequena mudança que desbloqueia um paralelismo massivo no tempo de execução. Tirar o peso de organizar os metadados da rede principal e jogar para o cliente é o que realmente acende o pavio da escalabilidade. A Solana fica totalmente livre para agendar operações gigantescas de forma simultânea. Genial, né? Seção 5. Escolhas e consequências. A matriz de trade-offs. Toda grande decisão de engenharia cobra o seu preço, não tem mágica. É fundamental mapear o que a gente está sacrificando. Vamos passar limpo essa matriz rapidinho. O estado particionado é incrível para reduzir conflitos globais, sem dúvida, mas a conta chega na forma de um custo maior de armazenamento de dados na rede. A separação somente leitura derruba os gargalos de serialização, mas cobra uma disciplina extrema para desenhar a API direitinho para evitar brechas. E o matching off-chain alidia drasticamente a computação on-chain, só que exige a construção paralela de um sistema de verificação absurdamente robusto do lado de fora. A engenharia perfeita não existe. O que existe é o sacrifício certo para o cenário certo. E para fechar, fica uma reflexão de peso. Qual gargalo vai ser resolvido primeiro na próxima arquitetura? É a contenção de contas? O custo computacional? Ou os limites de CPIs? Entender onde o calo aperta no sistema é o passo definitivo para aplicar esses padrões como profissionais de ponta. Focar no que é essencial e delegar a coordenação para o cliente é o que cria softwares prontos para a escala global. Esta análise aprofundada foi produzida pela Ford College. Para mergulhar de cabeça nesses padrões e se preparar com tudo para gabaritar o Mastering Program Architecture on Solana, o caminho é um só. Acessem ford.college para dominar de vez esse conhecimento Web3. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.